Vamos lá, modo de produção capitalista. O que significa esse conceito quando a gente se depara com ele nas análises do Marx, nos textos, né, dos livros que a gente encontra aí, ou nas aulas dos professores doutrinadores que querem que todos vocês se tornem comunistas. Bom, modo de produção capitalista nada mais é, né, do que uma maneira pela qual a nossa sociedade, que é chamada de capitalista, a maneira pela qual estabelecemos relações necessárias para a nossa sobrevivência. Então, significa que para eu sobreviver nessa sociedade, eu preciso estabelecer relações tipicamente capitalistas. Por isso que é modo de produzir a vida tipicamente capitalista. E qual que é o modo de produzir a vida, né? Vocês que estão no ensino médio aí, vocês já devem ter percebido que o modo tipicamente capitalista é ou eu vou vender a minha força de trabalho ou eu vou comprar a força de trabalho de alguém e extrair dali a mais-valia. Pode ser que existam outras possibilidades, mas não é o hegemônico que predomina. Essa sociedade é chamada de capitalista, por quê? Porque o modo de produzir a vida é vender e comprar força de trabalho. Então tem algumas pré-condições para a gente entender o modo de produção capitalista. A primeira delas eu já falei para vocês. Eu tenho que ter relações de trabalho tipicamente capitalistas. Portanto, o trabalho no capitalismo, ele não é apenas uma atividade que eu utilizo de força física e intelectual para realizar uma atividade. Ele é isso, mas também o trabalho se transforma em uma mercadoria. O capitalismo é esse modo de produzir mercadorias, de produzir capital, e o próprio trabalho se transforma numa mercadoria. Ele se transforma em força de trabalho, ele passa a ter um preço. O tempo de trabalho passa a ser medido e passa então a ter um valor que você vai comercializar no mercado de trabalho. O valor do trabalho a gente chama de salário, o preço do trabalho a gente chama de salário. Então, para isso, o trabalho tem que ser livre. O Brasil, em grande medida, ele acaba com a escravidão, não porque os caras ficaram bonzinhos, mas porque a modernidade empurra o Brasil para esse processo de trabalho livre. Para você poder lucrar no capitalismo, você tem que ter um mercado de trabalho, trabalhadores livres que vão comercializar essa mercadoria. E esse trabalho é extremamente importante, porque é ele a fonte de riqueza do capital. A gente encontra em vários livros que capitalismo é a sociedade produtora de valor, de riqueza. Correto. É a sociedade que produz mais mercadorias, que desenvolve as forças produtivas de forma absurda. Mas a questão é que quem produz esse valor, quem produz essa riqueza, quem produz essas mercadorias é o trabalho. É a classe dos que sobrevivem da venda do seu trabalho. Claro, Marx vai questionar o quê? Questionar que as pessoas que produzem essa riqueza não ficam com ela. E isso acontece pela segunda característica do modo de produção capitalista, porque os meios de produção, então, os meios necessários para eu produzir a riqueza, a terra, as ferramentas, as máquinas, a fábrica, enfim, tudo aquilo que possibilita, é o meio pelo qual eu produzo mercadorias e produzo riqueza. No capitalismo, esses meios de produção são propriedade privada, pertencem a uma classe, que é denominada de burguesia. Então, quando alguém fala, você é um burguês, ele só estará correto se você for proprietário, dono dos meios de produção, dono daquilo que produz riqueza. Se você é apenas alguém que gosta de se vestir bem, mas a origem do seu rendimento é o trabalho assalariado, você não é um burguês. Você é alguém que tenta se parecer com um burguês, mas do ponto de vista real você não é, tá? Porque burguês é o proprietário dos meios de produção.
Tranquilo? E lógico, se a sociedade é a sociedade produtora de riquezas, a riqueza vai se concentrar nas mãos deste proprietário dos meios de produção. Por isso que é verdadeira a frase, né? Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, porque ele produz não para ele, né? Uma parte fica com ele, que não é nem metade, nem um terço, sei lá, dependendo do país é 0,01% que a gente chama de salário. A outra parte ele trabalha produzindo o lucro e a riqueza do dono, do proprietário dos meios de produção. Beleza? Então, isso aí é o que vai caracterizar o que a gente chama de modo de produção capitalista. Você vive no capitalismo por quê? Porque a sua vida depende dessas relações. Eu me alimentei no vídeo passado aí. Por quê? Porque eu tive que trabalhar, vender minha força de trabalho, receber um salário, trocar para poder manter minha vida. Tá? Então, isso é modo de produção capitalista. Isso é um dado objetivo, cara. Tá? É assim que está estabelecida a vida social na nossa sociedade. Beleza?